Olá, queridos irmãos. Bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre julgar os outros que se encontra no livro de Lucas. Mas antes, dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com mais pessoas para que sejam edificadas. Agora vamos à mensagem do dia. Em Lucas, capítulo 6, versículos 37 ao 42. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus ensina o peso de julgarmos os outros. Tudo o que praticarmos será medido e Deus fará conosco na mesma proporção. Se agirmos com a misericórdia, receberemos misericórdia. Se usarmos a nossa medida com ódio, intolerância, raiva, mágoas, também assim a receberemos de volta, em porção dobrada. Se não julgarmos, não seremos julgados. Se não condenarmos, não seremos condenados. Se perdoarmos, seremos perdoados. Se oferecermos algo, também receberemos. Com a mesma medida de misericórdia que usarmos nos nossos relacionamentos, nós a receberemos, calcada, sacudida, transbordante, isto é, plena e cheia. Tudo isso é válido tanto para o bem como para o mal. Então, na mesma proporção que plantar, também colherá. Esse péssimo hábito de julgar e condenar é o que atrofia e estraga a vida de muitos cristãos. Alguns se acham tão especiais e superiores que estão sempre apontando os erros e pecados dos outros, mas são incapazes de observarem a própria vida. Quando julgamos e condenamos, estamos tomando a posição de juiz, e essa função é exclusiva de Deus, que é perfeito e não tem pecados. Ele nos julgará, mas será apenas no grande dia. O que nos cabe é olharmos apenas para nossas vidas, pois como diz a Bíblia, e você que está de pé, cuidado para não cair. Mas esquecemos disso e sempre estamos apontando o dedo no rosto dos outros. Nos achamos especiais porque o nosso pecado muitas das vezes não é aparente e está encoberto, então nos tornamos juízes e julgamos e condenamos uma pessoa por uma prática ou pecado recorrente. Se a pessoa sempre está em pecado sexual, expomos sem misericórdia e nos achamos melhores, afinal ela não tem vergonha na cara, está sempre com um ou outro, e ainda na pornografia. Mas esquecemos que estamos fofocando, falando mal e julgando. Esquecendo que Deus está contemplando tudo e que a lei da semeadura será rigorosa conosco também. Escuto pessoas dizerem: não sei o porquê estou passando por essa situação, mas ela esquece que agiu sem misericórdia, sem dó e nem piedade com os outros, mas ela só se dá conta quando acontece o mesmo com ela, quando sente na pele. Achamos que temos parâmetros éticos e agimos como juízes e colocamos o dedo no rosto dos outros sem dó alguma. Jesus quer banir esse comportamento de julgador. Por isso nos convida a meditar e adotar esse novo comportamento. Na Bíblia fala: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Deus é o único que pode apontar o dedo e nos acusar, mas não faz isso. Jesus podia ter condenado a mulher adúltera, mas não o fez. Afinal, ninguém podia atirar a pedra,
porque todos estavam em pecados, mas Jesus podia e não fez. Ele disse: vai e não peques mais. O que ele nos diz é a mesma coisa: vão e não pequem mais. Precisamos abandonar os pecados recorrentes, os pecados de estimação, como a pornografia, bebidas e drogas, a maledicência, o adultério e fornicação, glutonaria, fofocas. Há vários pecados que estão normalizando e dizendo que não há problema, esquecendo que estão contradizendo a palavra de Deus. Pecado é pecado. Deus não falou que tudo bem fofocar ou comer com gula, certo? Então por que estão normalizando vários pecados? O problema das pessoas é olharem por sua ótica moral e ética, aí usam a Bíblia para justificar seus erros e pecados. Jesus nos diz novamente: vão e não pequem mais. Abandone o pecado recorrente, o pecado de estimação. Parem de julgar os outros, parem de acusar e condenar. Olhe para si mesmo, enquanto está em pé. Sede misericordioso como Deus é. Toda vez que somos confrontados com uma possível ofensa, em vez de seguir o caminho da rejeição, do julgamento e da vingança, podemos escolher o caminho do perdão, da misericórdia. Não se trata tanto de cumprir uma obrigação difícil, mas sim de escolher a possibilidade oferecida por Jesus, passar da morte, do egoísmo, para a vida verdadeira, a vida de comunhão. Você tem agido conforme as instruções de Jesus? Você é misericordioso? Ou é intolerante? Nessa sociedade marcada por indiferenças, rivalidades, exclusão, abandono, depravação, criminalidade, o desafio é amar os inimigos, é agir com misericórdia. Temos que amar uns aos outros, perdoando e não julgando os outros, acolhendo e não condenando. O mundo está a cada dia mais caótico, o amor está esfriando, evidenciando que Jesus está voltando. Decida. Seguir Jesus muitas das vezes vai te confrontar, pois terá que abrir mão do orgulho, das suas convicções e seguir a instrução do Mestre. Avalie. Você tem escolha, então analise. Jesus te chama ao arrependimento e te ensina a amar até o que os perseguem. Que essa mensagem queime em seu coração, esse é o meu desejo. Vamos orar? Senhor, agradecemos pela sua palavra. Ela nos ensina e corrige. Senhor, precisamos largar tudo, colocar o Senhor como prioridade. Agradecemos pelas suas misericórdias. Ensina ao nosso coração que temos que fazer apenas a sua vontade, muitas vezes vai doer, vai machucar, mas também dará frutos. Senhor, nos confronta, nos corrige por amor do seu nome. É que te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas para que sejam edificadas e abençoadas. Dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Deus te abençoe e até amanhã às 7 horas.